Coloca de pé em nome de Jesus, a gente buscar a santa presença do Senhor nessa noite, pois grandioso é Ele para abençoar a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus, entra na presença do Senhor agora, entrega a tua vida, todo o teu ser a Ele. Diga para o Senhor nessa noite que você veio buscar a presença dEle, que você dá lugar nessa noite para Ele manifestar a presença dEle sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, nós abrimos aqui, Senhor, este culto e buscamos a tua face, buscamos a tua presença. Que desde já o Senhor Deus tenha liberdade, Pai, nessa noite, sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa manifestar a tua graça, o teu poder, que o Senhor possa manifestar o teu Espírito Santo nessa noite, derramar, Senhor, a tua presença, derramar a tua unção sobre a tua igreja, sobre esses que te adoram, esses que vieram te buscar, esse, Senhor, que abre o coração para o Senhor. Receba a nossa vida, a nossa adoração, receba o nosso louvor, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Pai. Receba toda a exaltação, pois só o Senhor é digno, Jesus. Entrega a tua adoração para Ele, igreja. Só Ele é digno de ser adorado. Simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Tu és santo, Pai. Sem importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar. Simplesmente te adorar, Jesus. Simplesmente te adorar. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Simplesmente te adorar. Diga para o Senhor, simplesmente te adorar. Entrega a tua adoração a Ele. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo diga isso hoje pro Senhor, igreja. Adore Ele. E se você estiver passando por batalhas, luta, adore Ele. Sem importar a forma que você chegou, sem importar aquilo que você tem passado, entrega a tua adoração ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto, te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Pega a tua adoração. Simplesmente te adorar. Santo, santo é o Senhor. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, Meu coração, meu coração pra te amar. diga pro Senhor isso. Meu maior desejo hoje é Aleluia, aleluia, Jesus. simplesmente te adorar. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Receba a adoração da tua igreja, desse teu filho, dessa tua filha. Pois só o Senhor é digno, Pai. Tu és santo, Tu és poderoso também, Deus. Entrega toda a honra e toda a glória pro Senhor. Tu és, Jesus. Só o Senhor é santo. Santo, santo, tu és santo. Você pode, levanta a tua mão direita pro céu e diga pra Ele, santo. Santo, Declara, igreja, diga pro
pra te amar. Meu maior desejo hoje é. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Pai. Simplesmente te adorar. Fica conosco, aproximando a presença, o teu poder. Fica conosco nessa noite mais uma vez, Espírito Santo de Deus. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Deus. Fica conosco nessa noite, tem liberdade sobre a tua igreja, tem liberdade sobre o teu altar, tenha liberdade sobre cada vida nessa noite. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Glorifique e exalte o Senhor com as palmas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Abre os teus olhos, pode se assentar à vontade em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. A palavra do Senhor diz: onde teria 2, 3 pessoas ou mais, ali estaria a presença do Senhor. Amém. Nós estamos no mês de férias, né, amado? Então é um mês que os irmãos nos separam uns dias para viajar, para descansar. Claro que é merecido, né, amados? Amém. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor hoje e orar por cada um também que não pôde estar. Amém. Eu tenho certeza que a presença do Senhor visita a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Vou dar passando a oportunidade para o presbítero Júnior, logo em seguida a pastora, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com boa noite, a paz do Senhor. Amém, igreja? Igual o pastor disse, a palavra do Senhor nos garante que a presença dele está aqui. Onde estiver 2 ou mais em meu nome, ali ele estaria. A palavra do Senhor está dizendo. Nós estamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, né, igreja? De buscar a presença de Deus, independente do que estamos passando ou vivendo lá fora. Mas quando a gente chega na presença de Deus, o nosso coração tem que se alegrar na presença dele. Que é o Senhor Deus, é que eu sempre falo isso, o Senhor Deus tem tudo que nós precisamos. Ele tem a paz para o nosso coração, Ele tem um conforto, Ele tem alegria para a nossa alma. O Senhor Deus tem tudo que nós precisamos para a nossa casa e para a nossa família, amém? Eu vou deixar um versículo aqui, igreja, no livro de Salmos 112, que disse assim no versículo 3, no versículo 2, perdão: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e na sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. A palavra de Deus está dizendo nessa noite que a sua descendência, esse versículo aqui, ele está sintonizado aqui com a família, com a nossa casa. E nessa noite nós estamos aqui no culto da família. Você que veio buscar pelos seus, você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus. Porque o mesmo Deus que prometeu a Davi é o mesmo Deus que está nos prometendo nessa noite. E se o Senhor Deus promete, igreja, você pode confiar, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Você pode fazer prova deste livro, porque este livro é verdadeiro na tua vida, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimentar a todos na paz do Senhor, amém? Vou estar deixando o versículo aqui nessa noite também, Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora para sempre, amém? Que a sua confiança esteja no Senhor, porque o Senhor nos diz que nada pode se abalar. Se a sua confiança estiver nele, se os seus olhos estiver no Senhor, pode vir a tempestade, pode vir a notícia, mas a gente não vai se abalar, porque nós estamos confiando naquele que tudo pode. E diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, assim o Senhor protege a sua família, assim o Senhor protege aquele por quem você está aqui nessa noite buscando. O Senhor cerca a tua casa, o Senhor protege aqueles que você ama, quem você tem buscado aqui nessa noite. E assim o Senhor vai fazer e vai continuar fazendo pela tua casa, pela tua família, por quem você está buscando. E o Senhor há de alcançar a tua casa, para você poder falar um dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. As jovens adoram a tua oportunidade em nome de Jesus, representando um grupo jovem, para adorar o Senhor.
Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? O medo e a frustração tentaram te parar. Mas Deus viu cada lágrima naquele quarto em secreto. Pode ter certeza que Ele é o Deus dos bastidores. Você tem uma história e quase ninguém sabe disso. Olham pra você e nem imaginam cada choro, cada lágrima, os conflitos dentro de você não assistidos. Julgam sua história sem saber dos bastidores. Olham seu sorriso sem imaginar suas dores. Mas Deus vê o mais profundo do teu coração. Conhece cada luta, cada aflição. E eu sei que muitas vezes já pensou em desistir. E mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você há uma fortaleza. Eu sei que muitos não conseguem ver. Então deixa julgarem a sua história. Deus é aquele que não te abandona. Ele sabe muito bem quem você é, sabe o que você enfrenta pra continuar de pé. Ele é também o Deus dos bastidores e vê o que ninguém vê. Deus escreveu a sua história, que não é feita só de deserto, choro e dores. Ele é o Deus dos bastidores. E eu sei que muitas vezes já pensou em desistir. E mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você há uma fortaleza. Eu sei que muitos não conseguem ver.
bastidores. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia, Jesus, amém. Evangelista Reginaldo, oportunidade, logo após a obreira Isabel, também estará em nome de Jesus. Cumprimentos, irmão, na paz do Senhor, amém? Como é bom estar na casa do nosso Deus. Podermos glorificarmos, adorarmos, bendizermos esse Deus maravilhoso, amém? Quero deixar uma palavra que se encontra em Êxodo, capítulo 20 e versículo 12. E é engraçado que quando eu cheguei hoje na igreja e eu vi que tinha poucas crianças, eu pensei, por que essa palavra? Eu pensei de não ler essa palavra, e Deus falou sim. Aí eu fui entender o porquê que Deus estava dizendo sim para ler essa palavra. Porque hoje, se nós olharmos, que a palavra diz assim, ó, que você vai entender: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dará ou te dá. Aí eu fui entender por que Deus falou sim. Porque a gente sabe aonde que é mais difícil é a gente honrar os pais na velhice. Quando falou ali, veio ao meu coração, e ele diz o que? Pra gente honrar nosso pai e a mãe. Porque é tão certo disso. Porque tem um ditado que é muito certo, que a gente olha o mundo hoje e a gente vê que um pai cria 10 filhos não criam um pai. E quando veio isso no meu coração, e a gente vê quando a palavra diz para que a gente honrar o pai e a mãe, é o tempo todo, é quanto for, quando estiver de pé, honra teu pai e a tua mãe, porque você pode ter certeza que teu pai e a tua mãe ficará grato. Imagine Deus que está dizendo que Ele prolongará os seus dias aqui na terra, amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com boa noite, a paz do Senhor. Confesso que lá em casa eu tinha preparado outra palavra, mas chegou que o Senhor queimou meu coração para, antes de ler essa palavra, falar para os irmãos acerca de um livramento que eu tive hoje. Hoje nós terminamos lá em casa de arrumar as coisas, eu fui fazer umas entregas e fui ao Confiança. Na hora que eu estava passando ali em frente materiais de construção, tinha um caminhão parado, e eu envia na minha mão e vinha 2 carros e tinha um carro encostado na outra mão. Então eu cheguei para perto do caminhão para o carro passar. Quando eu cheguei próximo à porta do caminhão, um rapaz abriu a porta e eu abaixei, porque se tivesse pegado em mim, olha que eu estava bem devagar, e vinha 2 carros na outra mão, tinha um carro na frente, e bem na hora que eu percebi que a porta estava abrindo, eu abaixei e não pegou em mim, porque o Senhor guarda. O Senhor guarda a nossa casa, guarda nós. Nós estamos aqui hoje, não é uma simples vinda num culto de quinta-feira. Pode ter certeza que quando você sair dessa porta, o Senhor está guardando. E eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Salmos 91, versículo 10 e 11, que diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará a ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Irmãos, creia que o Senhor guarda. Quando eu percebi, eu cheguei no supermercado, eu estava branquinha. Eu percebi, eu falei, glória a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por não deixar, não permitir que acontecesse alguma coisa. E assim eu digo para os irmãos: continua buscando pela tua casa, buscando pelo teu, porque o Senhor guarda. Ele não deixa que nenhuma praga chegue à nossa tenda, porque Ele nos guarda. E eu agradeço a oportunidade. Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, amados?
Deus é fiel, Deus é Deus de livramentos nas nossas vidas, né? Na tua casa, sobre a tua família também, em nome de Jesus. Pega as vossas Bíblias nas mãos, coloque de pé em reverência a palavra do Senhor, amados. E abra comigo no livro de Esther, igreja. Livro de Esther, logo após o livro de Neemias. O livro de Esther é um livro pequeno aí, amados, é um pouquinho mais trabalhoso de achar. Mas logo após o livro de Neemias. Para ficar mais fácil, acha o livro de Jó e volta um livro atrás, amados, antes do livro de Jó. Fecha a porta do teu quarto e ora. Aleluia, Jesus. Livro de Esther. Esther, capítulo 6, versículo 1. Fecha a porta do teu quarto e ora. Esther, capítulo 6, versículo 1. Revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como Antes do ninguém livro de Salmos, enxugou. vem o livro de Jó. Antes do livro de Jó, o livro de Esther. Como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo Glória a Deus. Amém, amados? Todos encontrou? Diga glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, pedimos a tua revelação, Senhor. Pedimos que eu venha falar com a tua igreja, com cada um dos teus filhos. Revela a tua palavra, a tua vontade, o teu querer, Pai, para as nossas vidas, através desta palavra. Continua, Deus, falando conosco, porque nós cremos que o Senhor já está falando conosco desde o começo deste culto. Possamos te sentir, podemos ouvir a tua voz, Pai, em cada, meu Pai, palavra. E que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Revela, Senhor, a tua vontade dentro dessa mensagem para a tua igreja. Eis-me aqui, mesmo sem merecer, sendo falha, errante. Pai, me usa, seja comigo para falar com a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto, amados, a palavra do Senhor. Livro de Esther, capítulo 6, versículo 1. Vai dizer assim: naquela noite, é uma continuação, amados, mas em seguida a gente vai meditar e você vai entender o que o Senhor quer dizer nessa noite, entender esse fato que aconteceu. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, que guardavam guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mardoqueu por isso? E responderam: nada lhe foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mardoqueu na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse ao rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a qual o rei deseja honrar? Então Amã diz consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei:
Quanto ao homem a quem deseja agradar ao rei, honrá-lo, traga-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenham na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Diga glória a Deus. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e não omitas coisas nenhuma de tudo quanto dissestes. Amém, igreja? Para aí um minutinho em nome de Jesus, para que você possa entender a palavra do Senhor. Aleluia. Igreja, o que nós estamos lendo é um pequeno parte do que se aconteceu. Mas para que você entenda melhor, nós estamos lendo um livro de Esther. Quem é Esther? Esther foi uma mulher de Deus, uma mulher hebreia, uma mulher judeia, a qual procurou servir e honrar suas raízes. Procurou honrar o Senhor, honrar suas raízes, procurou estar na presença do Senhor. E num desses momentos agora em Israel, vai assumir um rei chamado Assuero. E esse rei é um rei que quando vem, ou seja, a palavra vai dizer que quando vem os acontecimentos, vai conhecer Esther. E dentro dessa história de Esther, é onde esse livro fala um pouco mais sobre Esther, vai acontecer um dos fatos que a gente leu aqui, que é fortíssimo. A forma que Deus pode honrar alguém. Um dos jeitos que você vai ouvir hoje é um dos jeitos que Deus, quando Ele tem propósito, Ele pode fazer na vida de alguém quando se dedica a buscar, quando se dedica a ser fiel ao Senhor, independente do que está passando. A Bíblia vai dizer que essa mulher Esther é uma mulher que é encantada, ou seja, o rei se encanta por ela, na verdade, e que tem ali Esther um relacionamento com o rei Assuero. Esse rei tem um domínio nas mãos, ele tem um controle, é ele que reina agora sobre Israel naquele tempo. E a Bíblia vai dizer que sobre esse reinado havia um tempo muito grande, houve um tempo de perseguição ao povo judeu. Esse para ler para você entender, a mulher do rei Assuero, que é Esther, ela é uma mulher judeia, ela é uma mulher hebreia. Ela é uma das mulheres que tem a raiz do povo que está sendo perseguido, mas o tempo todo ela precisa ter sabedoria para falar com o rei. O tempo todo ela está procurando um jeito. Como que eu vou falar para o rei não destruir o meu povo? Como que eu vou falar para ele que estamos vivendo um tempo de perseguição, mas que ele não faça isso? E a Bíblia vai relatar que o rei era muito encantado por Esther, e num dos momentos vai dizer: Esther, você pode pedir o que quiser, que até a metade do reino eu te entrego. E num desses momentos Esther vê a oportunidade. Peraí, agora que eu vou falar, para que ele não venha fazer isso, para que nada venha acontecer com o meu povo. É num desses momentos que ela se encoraja, porque teria que haver sabedoria, porque ainda que sejasse esposo, não era de qualquer forma que chegava para falar com o rei, não era de qualquer maneira, ou seja, que podia ultrapassar protocolos e falar com o rei de qualquer maneira. Aquele povo que era hebreu estava sendo perseguido, e a Bíblia vai relatar que o rei certo tempo vai honrar um homem dentro do seu palácio. Esse homem chamado Amã, ele é um homem que vai ser honrado pelo rei, e um dos tempos o rei vai levantar ele e vai dizer: olha, você vai tomar conta de tudo aqui, você vai tomar conta, você vai ser honrado, e porém entrega para ele essa honra. A Bíblia diz que esse homem chamado Amã, ele não é judeu, ele não é um homem que tem um coração puro, mas porém a honra sobe para a cabeça, como a gente costuma dizer. Essa honra sobe e começa ele a tomar decisões, contar para a tua família que foi honrado. Só que esse homem chamado Amã, ele já é um homem que já prepara ciladas contra o povo hebreu. Ele já é um homem que não gostava de maneira nenhuma do povo judeu. E a Bíblia diz que ele recebe tal honra, que aonde Amã passa pelo palácio ali, as pessoas
pessoas iam se encurvando, ou estava sentado, se levantava. Havia reverência, havia ali, ou seja, um respeito, porque ele foi honrado, e aquilo ali sopra o coração dele. Porque não tem aquele ditado: você quer conhecer uma pessoa, você dá poder a ele. Quando se entrega poder para Amã, Amã deixa crescer o coração. Opa, todo mundo se levanta quando eu passo, todo mundo se dobra de joelhos onde eu estou chegando, e aquilo ali cresce no coração dele. E ele, porém, é um dos homens que odeia o povo judeu. E porém a Bíblia vai dizer, sabe mais além, que aonde ele passasse levantava. E ele passa muito pela porta do reino, e na porta do reino tem um homem que lá fica jogado naquela porta. Para você entender melhor, era um homem que se ficava jogado com o nome de Mardoqueu. E esse homem era judeu, amados. Era um homem que procurava ser temente ao Senhor. Era um homem que andava reto com as coisas de Deus. E como Deus sempre ensinou a ser reto, a ser justo, honrar as autoridades, a Bíblia vai dizer que Mardoqueu é um homem que, em outras palavras, para muitos está jogado, fica na porta ali do reinado. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele é temente ao Senhor, e o que era reto, ele fazia. Mas ele era judeu. E ele, porém, vê que todo mundo se levanta, todo mundo se humilha e idolatra Amã. E ele, porém, é um homem que carrega raiz e que não adora ninguém ou outro santo que se diz santo, a não ser Jesus Cristo. E Amã está cheio de orgulho no coração, cheio de orgulho. Onde passa, o povo se levanta. E ele começa a perceber que quando ele passa pela porta do rei, aleluia, ele passa a igreja, ele volta, e ele começa a perceber que Mardoqueu não se levanta. Mardoqueu não entrega reverência a ele, porque Mardoqueu carrega no coração reverência a Deus, ao que é do Senhor. E porém um começa a contar para ele: Amã, você já percebeu? Quando você passa lá pela porta do reinado, do rei, aquele homem que fica lá jogado, ele não se levanta, ele não te entrega honra. E porém aquilo, ele já não se agradava dos judeus. Porém Amã agora carrega no coração: peraí, por que esse homem não se levanta? Aquilo vai irando o coração dele, porque ele carrega no coração agora um orgulho, e ele pensa que a honra é dele, que a glória é dele. E Amã então antes começa a se preparar situações contra Mardoqueu. No coração de Amã agora, ele já não suporta mais Mardoqueu. Passa pela porta do palácio, Mardoqueu continua ali. Ele não se dobra os joelhos para Amã, ele não entrega adoração para Amã, porque ele nasceu de uma raiz hebreia que só entrega adoração para Deus. Não se adora a imagem de escultura. E porém ele não se volta, ele não se dobra diante de Amã. Amã passa para lá e para cá e começa a preparar e diz: eu odeio esse homem, e eu vou preparar algo contra ele, porque assim como preparei contra o povo judeu, eu vou preparar, e também Mardoqueu será um que vai morrer em destaque. Mas mal sabia Amã que aquele homem era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor, era um homem que entregava, oh glória, adoração somente para Deus, entregava louvor somente para Deus. O que era reto, o que ele aprendeu do povo hebreu, é o que ele carregava. Mas Amã vai deixando crescer orgulho. Amã agora carrega uma idolatria, porque as pessoas se reverenciam a ele, porque adora a ele, traz um respeito a ele, mas ele não entende que aquilo ali é uma honra que o rei entregou. Ele não entende que ele deveria ter humildade e entender: ei, ele tem um cargo, mas ele não é um Deus. Ele tinha um cargo em destaque, mas ele não devia ser adorado. E com certeza, como Mardoqueu era um homem de Deus, Mardoqueu o respeitava, mas não o adorava. Porque o povo de Deus aprende a ser pacífico, aprende a respeitar o próximo,
Povo de Deus ora por autoridades. Povo de Deus respeita o irmão. Quem tem ou que não tem religião, o povo de Deus aprende isso. A gente aprende isso dentro da palavra do Senhor. Mas porém, quando se fala em adoração, o povo só adora a Deus. Cristão só adora ao Senhor. Se fala de prostrar em adorar, não, diante de homem não, mas somente diante do Senhor. Mardoqueu tem respeito, mas ele só tem adoração para Deus. Ele só tem louvor, igreja, para o Senhor. Cresce no coração de Amã, e Amã dizendo assim: ei, o rei já está preparando algo contra o povo hebreu, e eu tenho algo preparado contra Mardoqueu. Sabe quando se cresce uma fúria, que Amã não está nem preocupado o tanto de judeu que está sendo perseguido, já não está tanto prazer pelos judeus que estão sendo perseguidos, mas o maior prazer dele é perseguir Mardoqueu. Ele chega na tua casa, conta, e a Bíblia diz que quando ele conta, pessoas dão ideia para ele, e diz assim: ei, Mardoqueu, prepara uma forca só para ele. Cria uma forca, prepara grandiosa para todos ver. Aquilo cresce no coração de Mardoqueu, e ele diz: olha, no momento que o rei disser que pode matar os judeus, Mardoqueu será alguém que eu vou matar separado. Era assim que carregava no coração Amã, aquele orgulho, aquele ódio, dando lugar para o diabo. Ele a preparou, foi lá e mandou fazer: olha, vamos preparar aqui uma forca. E a preparou uma forca gigante, e ele está tudo a preparando. Nesse momento eu disse para você que Esther é uma mulher de Deus, hebreia, está orando o Senhor e dizendo: Pai, honra o meu povo, Senhor, honra os meus. Porque a gente tem aprendido nessa casa que não importa a situação, mas a gente está orando pelos nossos. Não importa o momento, mas a gente está buscando pelos nossos. E Esther agora está procurando uma forma, um jeito. Pai, me dá sabedoria. Senhor, me arruma um jeito de mostrar para o rei que ele não possa fazer isso. A Esther sabe quem é o verdadeiro Amã dentro daquele palácio. Esther também sabe, e ela está procurando uma oportunidade. Eu preciso contar para o meu esposo, que é o rei Assuero, que Amã não é uma pessoa de bem, que ele já prepara, já faz um tempo em matar o meu povo. E ela está orando. Mardoqueu está lá na porta, sendo reverente ao Senhor, adorando. Esther está dentro do palácio, mas sabe também que Mardoqueu fica lá na porta. É um homem temente ao Senhor, é um homem que adora a Deus. E ela fica sabendo também: ei, Amã está preparando coisas piores. Naquele dia na sua casa, Amã prepara a forca e diz assim: vou eu voltar para o reinado, porque Esther tem um banquete a preparado e me mandou chamar eu com o rei. Aquele banquete que Esther preparou é para contar para o rei Assuero: ei, não faça isso com o meu povo. É para pedir misericórdia ao rei, e também contar quem que é verdadeiro Amã. E Deus sabe da forma de trabalhar. Deus, ele prepara tudo e coloca as coisas no lugar, na hora e no tempo certo. E nesse momento Amã sai de casa e corre para o palácio. Ele está indo para o palácio, e naquela noite já se falta algumas horas para a perseguição acontecer, porque na verdade já vinha. Naquela noite já se falta algumas horas para Mardoqueu, um homem de Deus reto, na presença do Senhor justo, ser ou sofrer a maior perseguição na mão de Amã, aquele povo judeu ser morto. Mas a Bíblia vai dizer, igreja, que quando chega a noite, o rei vai tentar dormir e não vem o sono. Oh, aleluia. Entra em espírito com Deus, porque daqui para frente você vai entender como que Deus trabalha. O rei está procurando dormir e não vem sono, e o rei começa a mexer de um lado para o outro. Sabe aquela noite que você começa a perceber que está acontecendo algo espiritual que não é normal? Muitas das vezes a gente tem um sono que não precisa mal deitar, a gente já está dormindo, mas a gente sabe quando é o espiritual. É igual quando do nada, 3 horas da manhã, você desperta com os olhos arregalados, desculpa a expressão, e não entendemos. Estou sem sono, acordei do nada, e quando você vai no relógio, é 3 horas em ponto. O Senhor te chamando para orar. Tem algo espiritual acontecendo. Isso é bíblico. O Senhor diz para buscar nas madrugadas Ele, para adorar, para buscar o Senhor. O rei Assuero deita para dormir e não tem sono agora. A Bíblia então diz que vem, aleluia, sobre o coração desse rei. Vem sobre o coração dele
aquele momento, que eu vou dizer na linguagem de hoje, não tem sono, não tem nada para fazer, vem no coração do rei, pega o livro de memoriais, pega o livro, tudo que está registrado do que aconteceu no reinado. Do nada, vou te dizer, humanamente falando, do nada, por acaso, o rei Assuero quer ler o livro, quer que lê para ele o livro do memorial, de tudo que tem acontecido no reino para trás. Então os servos ali, vai lá, busca o livro, porque no reinado do rei Assuero, sobre aquele rei, sobre aquele palácio, havia um livro que tudo que acontecia em destaque era escrito, ficava anotado. E porém os servos começam a ler para o rei: aconteceu isso, isso e aquilo. E de repente eles começam a ler um memorial lá, que tal dia, tal horas, alguém denunciou que os próprios guardas do rei Assuero estavam planejando para matar ele. E de repente os servos lê lá: ei, Mardoqueu denunciou porque ouviu que os próprios guardas tramavam contra o rei. Mardoqueu denunciou e livrou a vida do rei. Aleluia. Embaixo daquilo que estava anotado, escrito, não tinha nenhuma honra. Porque se falasse naquele tempo é reto, você cooperou, você lucrou alguma coisa para o reino, ou seja, você somasse para o reino, era anotado, ou seja, ficava no memorial. Alguém vai pegar espiritualmente o que eu estou dizendo. Quando se somava para o reino, fazia uma diferença para o reino, aleluia. Somava, estava numa posição que queria somar para o reino, aquilo ali era anotado. Embaixo não tem nenhuma honra. E logo o rei fala assim: é mesmo, eu lembro daquele dia que eu fui livre da morte, porque um homem foi justo e reto, porque ouviu tramando contra mim e denunciou, contou. E porém o rei vem no coração do rei Assuero, honra ele. E naquela mesma hora o rei diz assim para os servos: de que forma honraram Mardoqueu? De que forma fizeram? Os servos olham lá, não se entregou honra alguma para Mardoqueu. Aí eu fico imaginando o rei dizendo: peraí, mas ele foi reto, justo, contou que poderia ter levado a minha vida, foi reto e não teve nenhuma honra? Não teve, rei. Então ele já começa a pensar: a partir de agora o meu compromisso é honrar Mardoqueu, a partir de agora é honrar ele. E a Bíblia diz que o rei começa a pensar: o que eu vou fazer para honrar este homem? O que eu vou fazer para abençoar ele? O que eu vou fazer se já estava sem sono e o Senhor já não deixava ele dormir? Para lembrar do que Mardoqueu fez por ele, é agora que não dorme mesmo, porque está pensando: o que eu vou fazer? De que forma eu vou honrar? Eu disse para ti que alguns minutos antes, o Amã saiu da casa dele todo alegrinho, dizendo: daqui a pouco eu vou vingar contra Mardoqueu, eu vou matar aquele homem judeu. Ele sai correndo para o palácio, e Esther também está orando, clamando ao Senhor. Esther está pensando: daqui a pouco é a hora do banquete. Como que eu vou ter sabedoria para falar com o rei? Como que eu vou ter sabedoria para contar? Aleluias. Naquele mesmo momento, o rei está procurando honrar, o rei está procurando o que fazer. Mardoqueu está correndo para o palácio para dizer assim para Amã está correndo para o palácio para dizer para o rei Assuero: ei, eu preparei uma forca separada. O que Amã está querendo falar para o rei é pedir para o rei, para ele, ou seja, crucificar aquele homem chamado Mardoqueu separado, porque havia um ódio no coração dele. E sabe de que forma está Mardoqueu? Um homem que ficava jogado na porta do palácio, um homem que ficava à beira do caminho. E sabe o que vai me chamar a atenção? Que o Senhor não deixa eu passar sem eu te dizer, aleluias, é que há um tempo atrás ele tinha honrado o rei, é que um tempo atrás ele foi reto, ele foi justo, mas sabe na posição que ele está? Numa posição como se tivesse jogado, sabe? É isso que mais dói muitas das vezes em nós, que somos apressados, somos ansiosos. Se eu honrei o rei, eu quero a honra no meu tempo,
tempo, se eu honrei o rei, o Senhor, em outras palavras, por que eu não fui honrado até agora? Se eu tenho plantado na presença de Deus, pastor, por que não aconteceu ainda? Pastor, a gente acabou uma campanha esses dias para trás, e por que não vê a honra ainda? Por que não aconteceu? Por que o milagre ainda não veio? Eu estou sentindo como tivesse esquecido, eu estou sentindo como se tivesse sido esquecido, e o rei não se lembra de mim. Em momento algum a Bíblia vai dizer que Mardoqueu estava assim. Em momento algum a Bíblia vai dizer que Mardoqueu não estava assim, igreja. A Bíblia não destaca Mardoqueu inquieto de um lado para o outro, dizendo: pai, que hora que o Senhor vai honrar? Ele não está inquieto andando de um lado para o outro, dizendo: Senhor, eu fui reto com o rei. Quando eu vi que ia matar ele, eu contei para ele. O Senhor me ensinou a ser reto com as autoridades. O Senhor me ensinou que quando eu ver algo errado, se eu puder ajudar, que eu ajude. A Bíblia não diz que Mardoqueu ficou assim, caçando honra, caçando a honra, procurando cadê Deus. Se eu fiz assim, eu tenho que ser abençoado assim. Se eu fiz desse jeito, eu tenho que ser abençoado desse jeito. Não, amados, antes da Bíblia revelar o que tinha feito ali Mardoqueu pelo reino, o que tinha Mardoqueu somado dentro do reino, a Bíblia diz que ele não está preocupado com isso. Ele está ali só preocupado, sabe uma coisa? Adorar a Deus e não adorar homens, adorar o Senhor e não adorar mais nada, somente o Senhor, que é digno de toda adoração. Sabe o que o Senhor está dizendo para ti? Procure ser reto em todo o tempo, porque a honra vem de Deus, a misericórdia vem dele, mas é no tempo dele. Igreja, você crê? Levanta a tua mão direita para o céu, mantenha a posição que está, mantenha adorando, mantenha exaltando o Senhor. Deixa que é no tempo dele, deixa que é na hora do Senhor. Quando a honra é preparada, Deus não falha, igreja. Aleluia, glorifica Ele. Aleluia. A Bíblia não diz que Mardoqueu está desesperado pelo que ele fez lá atrás, pelo que ele chamou, pelo que ele plantou, pelo que ele honrou, pelo que ele foi reto. Mas vamos ser sinceros, somos seres humanos e muitas das vezes procuramos: Pai, quanto tenho feito para o Senhor? E nessas horas que a gente tem essa falha, o inimigo vem correndo e diz: está vendo? Mas tu não é crente? Você não está na igreja? Você não tem somado para o reino? Você não tem feito diferença para o reino dele? É nessa hora que o diabo ele é astuto. A Bíblia não diz que ele é bobo, ele é astuto. Derrotado ele é, mas bobo não é. E ele sabe como chegar. Ele sabe quando ele encontra a gente com a ferida aberta, ele vem, toca ali, aperta ali, porque é o melhor momento para ele, para tentar desviar um crente, para tentar colocar, sabe o que? Que é a maior vontade do inimigo, é colocar o filho contra o pai, é colocar o servo contra o amo, contra o rei, contra o Todo-Poderoso. A maior vontade do inimigo é tentar confundir a nossa mente e fazer pensar que como o Senhor esquece de alguém, que o Senhor esquece daquilo que foi plantado, como se parecesse que o Senhor esquece da campanha, da luta, da oração, do jejum, da busca incessante, aleluias. É tentar fazer parecer que o Senhor não está vendo, sabe? Mas a Bíblia diz que Mardoqueu está ali da mesma forma. A Bíblia não está dizendo que ele está desesperado procurando a honra, pelo contrário, ele está no mesmo lugar. E sabe o que eu lembro? Quando a palavra nos ensina, manter a posição no centro e na vontade de Deus, ele permanece do mesmo jeito, porque ele aprendeu da raiz que ele veio. Ei, Deus não esquece dos seus. Deus não esquece da promessa que ele fez.
Deus sabe de todas as coisas. Você acha que Mardoqueu já não está sabendo que Amã está procurando perseguir ele com morte? Você acha que Mardoqueu já não está sabendo que tem cilada preparada? Você acha que Mardoqueu não está sabendo que Amã recebeu uma autoridade lá do alto, humanamente falando, e que ele tem uma autoridade abaixo ali do reino para declarar a morte para alguém? Mardoqueu sabe que Amã tem essa autoridade, só que ele sabe que o Deus que ele serve tem uma autoridade muito maior, muito além, muito acima. Mardoqueu sabe que Amã carrega uma autoridade ali tremenda, que por mais que ele deixou o orgulho crescer no coração dele, ele se torna perigoso contra Mardoqueu. Mas Mardoqueu sabe que o Deus que ele serve é um Deus que justifica na hora certa. Mardoqueu sabe que o Deus que ele busca sabe de todas as coisas e vê, e não passa uma vírgula sequer sem o Senhor ver. Não passa um segundo sequer da nossa vida sem o Senhor estar nos observando. O salmista vai dizer que os olhos do Senhor estão nos observar, olhando, observando o tempo todo, olhando para o nosso coração. O tempo todo Deus está olhando. Nesse momento agora o Senhor Deus está olhando para nós aqui. Nesse momento agora o Senhor Deus está dando direção para falar contigo. Nesse momento agora o Senhor preparou tudo hoje durante o dia, preparou o ambiente, criou a situação, colocou o desejo no teu coração de vir para o culto hoje, porque Ele tinha uma palavra para ti. Aleluia! É Ele que prepara tudo, é Ele que faz. Amã vem correndo e está correndo para o palácio. Eu vou contar para o rei o que eu tenho preparado. Eu vou contar para o rei, porque ele também já deixou e já entregou a permissão de destruir os judeus. E no coração dele está: eu vou destruir Mardoqueu separado. Eu fiz uma forca para ele. E Amã está vindo correndo. Eu disse para você que enquanto isso o rei está fazendo o quê? Andando de um lado para o outro, porque ele leu o livro de memorial e já lembrou, oh glória, que um homem um dia honrou ele. E esse homem é aquele Mardoqueu que está jogado na porta do palácio. Esse homem é aquele que está à beira do caminho. Ele está andando de um lado para o outro procurando honrar. De repente ele diz para o céu: tem alguém no pátio? Quem está chegando? Quem está chegando? Aleluias! Amã, chegando lá para contar o que ele tinha preparado contra Mardoqueu. O servo olha e fala: ei, Amã está lá, Senhor. Ei, o Amã está ali, então manda chamar ele. Porque no coração do rei está agora: eu levantei ele como uma grande autoridade, eu vou tirar, vamos dizer na nossa linguagem, para você entender melhor, desculpa a expressão, eu vou tirar uma ideia com Amã de que forma que eu vou honrar Mardoqueu. Eu vou tirar uma ideia com Amã de que forma que eu vou fazer para abençoar Mardoqueu. Mas Amã está vindo de lá para cá com qual pensamento? Eu vou contar para o rei da forma que eu vou matar Mardoqueu. Eu vou contar para o rei que eu preparei uma forca preparada, separada para Mardoqueu, que não é para matar ele no meio dos outros. Eu preparei uma cilada pior para ele. Amã vem nisso pensamento de lá para cá, mas mal sabia que Deus já tinha trabalhado daqui para lá. Aleluias! Deus, olha, eu disse para você desde o começo, como o Senhor sabe trabalhar. Deus já tinha preparado, e o rei está aqui procurando alguém para tirar uma ideia de que forma que eu vou honrar o homem. Amã chegou e o céu já disse: manda chamar lá. O rei mandou chamar Amã. Amã já correndo lá para o quarto do rei Assuero. E na mesma hora que ele chega, a ansiedade dele está grande demais para ele contar para o rei o que ele tinha preparado contra Mardoqueu. Ele quer pedir a permissão para matar Mardoqueu, mas o rei está com mais ansiedade ainda de procurar ele uma forma de honrar Mardoqueu. Aí na nossa visão, o que a gente diz? Vai dar errado, porque um está com um pensamento e o outro com o outro. Aí na nossa forma, é que o Senhor quer falar contigo mais além. A gente fala o quê? Vai dar errado. E a gente vive falando isso para Deus. A gente vive tentando mostrar para Deus: Pai, do jeito que o Senhor está fazendo, vai dar errado. Na nossa lógica, não tem como. O presbítero vem com uma ideia para mim de abençoar alguém, e eu estou com a ideia de não honrar aquele alguém, a mesma pessoa. Vai haver uma contradição. Mas é aí que a Bíblia vai mostrar que de Gênesis a Apocalipse, quem prevalece é o maior. Vai haver uma batalha espiritual, mas aí a Bíblia prova que quem prevalece no final é sempre o maior. E lá vai o rei Assuero e diz assim: ei, Amã, eu estava precisando mesmo, estava com uma dúvida.
E quer te dizer, Amã, o que eu faço com um homem, mas não falo o nome, o que eu faço com um homem que eu tenho desejo de honrar, que eu tenho desejo de entregar uma honra para ele? Aí Amã, eu disse para você que desde o começo, lá atrás, quando ele recebeu uma autoridade um pouquinho mais alta do que os outros, o que entrou no coração dele? Orgulho. É o mesmo que tirou o que era anjo no céu e caiu para a terra e virou demônio. Foi o mesmo. Se tem algo que derruba crente, e não importa quem seja, quantos anos de crente, chama orgulho. E eu preciso vigiar com isso. Naquela mesma hora ele recebe, peraí, o rei quer honrar um homem. E no coração de Amã está muito orgulho ali. E a Bíblia diz que quando a gente lê o que Amã falou com ele mesmo falando com ele, peraí, quem quer o rei honrar alguém mais do que eu? Quem que o rei vai honrar a não ser eu? Aleluias. Quem que o rei vai abençoar a não ser eu? É claro que ele está querendo entregar a honra, e eu cheguei na hora certa. Mas Deus sabe confundir o inimigo, igreja. Deus entrega, oh aleluias, situações certas na hora certa. Deus sabe como confundir o inimigo que tenta destruir a tua casa, que tenta destruir a tua família. Mas sabe ele que o que Deus tem preparado é honra, igreja. Minha filha, filho, mal sabe de que o que Deus tem preparado é honra. Está com medo da morte, mas Deus traz vida. Está com medo da enfermidade, mas Deus é cura. Deus é milagre. Aleluia. Glorifique o Senhor. A irmã coloca no coração, quem que o rei quer honrar? Não sei eu. Vai ser eu que vai honrar. E no coração ele diz assim, pensando, já que é eu vou pedir o melhor. Oh glória. A gente já está enxergando já mais do que um honrado, né? Aleluias. A irmã coloca no coração, eu vou pedir o melhor. E começa a dizer para o rei, rei, pega as vestes que o senhor mais usa. Pega a tua melhor veste, coloca nele. Tem mais, rei. Prepara os príncipes do teu governo, os melhores, e os cavalos que o Senhor anda, coloca para ele andar com vestimentas de rei. E tem mais, rei, coloca uma coroa na cabeça dele e manda os príncipes pegar ele naquele cavalo e dar uma volta na praça da cidade, gritando assim, é esse jeito que Deus faz na vida de quando o rei quer honrar. Oh, aleluias. Amã está pensando que era ele, e ele está dando melhor, ele está orientando melhor. Ele está dizendo, rei, entrega as tuas vestes para ele, entrega a coroa que o Senhor usa para ele, a carruagem que o Senhor usa, manda colocar ele em cima. Prepara os príncipes de destaque desse rei, manda dar uma volta com ele na praça, dizendo, ei, esse é o homem que o rei honrou, gritando em todo o tempo, enquanto rodear lá na praça, enquanto andar, eles vão gritando, esse é o homem que o rei honrou. Aleluia. Na mesma hora o rei se agrada daquela ideia, mas não era. O inimigo está confundido. Mal sabe que quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Ele está confundido. Na mesma hora o rei diz para ele, eu gostei da ideia. E assim então, Amã, você vai fazer com Mardoqueu, pois ele pois ele está lá na porta. Manda buscar ele, e tudo que você falou, coloca sobre Mardoqueu, coloca as vestes sobre ele, manda preparar ele de um jeito que ele vai desfilar pelas cidades, e você, Amã, é quem vai puxar o cavalo para ele e gritar para a cidade ouvir, esse é o homem que o rei resolveu honrar. Se crê nisso,
isso? Você crê que Deus faz isso? Você crê? Levanta a tua mão direita para o céu, porque sem dúvida, com toda certeza, diante do altar do Senhor, eu creio que Deus é Deus para fazer na tua vida. Ainda que você tenha um sentimento de humilhação hoje, ainda que o sentimento é: cadê Deus? Cadê o centro da história? Prepare, espera, deixa no tempo do Senhor. Vai chegar a hora que a cidade vai ter que saber. Ela lembra do dia da tua humilhação, mas a cidade também vai lembrar do dia da honra que o Senhor vai te entregar. Eu profetizo isso, Senhor, em nome de Jesus. Toma posse. Eu profetizo no nome que é autoridade. Em nome de Jesus, Deus vai honrar tua família. Em nome de Jesus, Deus vai honrar tua casa. Verão, saberão que o Senhor é Deus. Aleluia. Glorifica o santo nome de Deus. Aleluia. A vontade de Amã falar é que ele preparou uma forca para Mardoqueu, e ele tem que engolir o rei dizendo: veste Mardoqueu com os vestes de rei, coloca uma coroa sobre a cabeça de Mardoqueu. Sabe o que eu fico pensando? O que Amã está pensando agora? Eu vim para matar e tem que honrar. Eu vim para destruir e tem que deparar com autoridade maior do que a minha, dizendo que é para ter vida. Quantas vezes o inimigo veio com esse propósito contra a tua vida, mas porque você estava de joelhos, ele teve que se deparar com autoridade maior e não pôde tocar. O que eu estou te dizendo é bíblico, porque Deus vai olhar certa vez para Pedro, e sabe o que ele vai dizer? Pedro, você não viu, mas Satanás pediu. Oh, aleluia. Pediu. A gente só se pede a alguém que tem autoridade para entregar aquilo que eu quero. Satanás, o Senhor fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a tua vida, e eu não deixei. É o mesmo do que o rei Assuero chegar em Mardoqueu e dizer: você não sabia, Mardoqueu, mas o tempo todo eu estava procurando te honrar. Mardoqueu não está aqui hoje. Isso aqui foi algo que aconteceu e passou, e hoje quem está aqui é você. E Deus me manda como autoridade, ministro do Senhor desse altar, para te dizer: você não sabia, você até mesmo não esperava, mas Deus manda te dizer, enquanto você pensava que estava esquecido, Deus manda te dizer que Ele a lembra das orações, Ele a lembra do dia do clamor, Ele a lembra do dia da campanha, Ele a lembra do dia que você buscou, Ele a lembra do dia da humilhação, Ele a lembra do dia que você chorou procurando a Deus, Ele a lembra do dia que o inimigo tentava te parar, Ele a lembra do dia que o inimigo tentava te matar, mas Deus está dizendo: você não via, mas eu estava trabalhando. O Senhor diz: eu estava trabalhando ao teu favor, eu estava trabalhando para te dar vida. Aleluia. O Senhor diz: eu estava trabalhando para te honrar, enquanto você não via. Mas Amã está com sentimento: não, eu vim para trazer morte. Assim é o inimigo, igreja. Mas ele tem que se deparar com autoridade maior e entender que quando o Senhor traz vida, vai ter vida no ambiente, vai ter vida na casa. Naquela mesma hora, Amã tem que pegar as vestes do rei, que ele tanto tinha vontade para ele, mas ele não soube ser humilde, ele não soube dar lugar para Deus, mas ele se fez papel de inimigo. Ele tem que chegar na porta do palácio e dizer: Mardoqueu, se levanta, porque eu vou te vestir, porque eu vou te preparar, porque a gente vai sair, cantar abaixo, a gente vai sair pela cidade, e eu tenho que te apresentar, Mardoqueu. Mas eu fico pensando, imaginar Mardoqueu pensando: muitos me conhecem por causa da vergonha. Não, o momento da apresentação agora é de honra. Eu fico pensando, Mardoqueu pensando: mas muitos já me conhecem, eu fico jogado aqui na porta. Mas o momento agora é para te conhecer com vestes
de honra. Converte-se de que chegou o tempo de Deus te honrar, de que chegou o tempo de Deus fazer na tua vida. Aleluia. Verte Mardoqueu, coloca uma coroa na cabeça, coloca vertes, manda buscar os cavalos que o rei anda, não é qualquer um. Coloca Mardoqueu em cima e sai com os príncipes, sai com pessoas a mandado do reino pela cidade. Sabe o que Amã está dizendo? Esse é o homem que o rei ordenou a honrar. Esse é o homem. Todas as pessoas paravam e tinham que ver. E sabe o que eu fico imaginando? De longe está com as vestes muito bonitas. Jamais é Mardoqueu. De longe está honrando e vem um homem lá. Ei, Amã está gritando lá que aquele lá é um homem que o Senhor honrou, que o rei mandou honrar. Eu fico imaginando eles olhando de longe, não está conhecendo, mas quando vai chegando de perto, peraí, aquele ali eu conheço, porque vai passar perto do povo judeu, vai passar perto do povo hebreu. E sabe o que é que traz uma esperança? É que eles estão a poucas horas para ser mortos, mas eles sabem que tem uma coluna lá dentro em oração chamada Esther. E agora ele está vendo, sabe o que? O outro coluna, que é judeu também, sendo honrado pelo rei. E sabe o que é isso? Eu fico imaginando quando o povo olha e fica pensando: eu vi a vergonha dele, mas agora também estou vendo a honra dele. Eu vi a vergonha dele, mas agora eu estou vendo a honra. E nessa situação é que eles criam uma esperança de livramento. Sabe por quê? Porque Deus nunca confundiu te escolher. Porque até no final da história vai vir vida por causa da sua, vai vir milagre por causa da tua oração. Por quê, pastor? Porque quem ele chamou para ser coluna foi você. Foi você que foi separado e o propósito é contigo. E não tem como fugir, igreja. A gente quer fugir desse chamado, a gente quer fugir disso que Deus tem para nós. E Deus quem te levantou como coluna para honrar a tua casa. Deus te levantou como coluna, sabe por quê? Porque quando chegar e para faltar isso aqui para o inimigo destruir, você é aquele que tem coluna, você é o que é o coluna e que tem intimidade com o rei. E quando tem intimidade com o rei, quando dobra os joelhos, igreja, quando dobra os joelhos, o mundo espiritual tem que parar. Um crente com intimidade com Deus, quando dobra os joelhos, o inimigo tem que parar, tem que cessar. Como assim, pastor? É o que nós não vemos, é o que nós achamos, que muitas das vezes dobramos os joelhos em vão, achamos que estamos orando em vão, achamos que estamos buscando a Deus em vão. Como o Abraão tinha falado aqui, às vezes achamos que chegamos no culto em vão, porque não é uma campanha, porque eu fui hoje, não tinha muitos irmãos na igreja, achamos que é em vão. Mas se o Senhor pudesse abrir os teus olhos espirituais para ver agora o que está acontecendo, Ele te mandando entregar essa palavra, é porque Ele está preparando um tempo de honra. Sabe, isso não é para nossa glória. Esse tempo de honra é para mostrar que o Senhor honra aquele que o busca. Esse tempo de honra é para Deus mostrar lá fora que o que você está fazendo aqui dentro não é jogado em vão, não é jogado aos ventos. Deus apresenta o teu povo como um povo que foi levantado para ser cabeça e não cauda, como um povo que ora e tem resposta, como um povo que é a igreja dos últimos dias. Deus está te chamando para se posicionar como a igreja dos últimos dias. Eu espero nele, eu confio nele, eu adoro a Ele, não pelo que Ele tem para me dar, mas eu adoro pelo que Ele é. Eu amo Ele porque Ele me amou primeiro, como a Bíblia diz. Eu adoro o Senhor e sei que no tempo certo Ele vai mostrar que Ele é Deus. Para encerrar, a Bíblia vai dizer, amados, que Amã faz tudo isso que ele mesmo tinha dado ideia para fazer, achando que é para ele, mas o propósito que ele tinha era morte para Mardoqueu. Mas ele faz tudo agora que o rei ordenou. Ele faz tudo que o rei mandou. Aleluias. E a Bíblia diz que ele fica tão atormentado, o inimigo se atormenta tanto com a honra que Deus a prepara, ele cai em si agora que Deus soube trabalhar. Ele cai em si agora, Amã, que Deus sabe honrar alguém.
E a Bíblia vai dizer que então ele chega em casa, e os mesmos que tinham dado ideia para ele, sabe o que me chama a atenção? Que eu vou falar novamente, Deus me chamou a atenção para dizer que desde o começo, quando a Amã chegou na casa, ele teve conselhos ruins. Mas quem era o coluna da casa? Ele. Quem colocou orgulho dentro da casa toda foi ele. Quando recebeu uma autoridade no palácio e não entendeu que a autoridade que ele tinha não era para ser adorado, era apenas um cargo no trabalho dele. Era apenas um cargo, não era adoração. Eu fico imaginando, peraí, eu fiquei lendo essa palavra e imaginando a Amã chega na casa dele e a família era como ele. A família mandou que a Amã também fizesse a foca. A família estava junto com a Amã num plano maligno. Mas quem que levou esse plano maligno para lá? Amã. É aí que eu entro, nós entramos na história. Que se eu sou coluna da casa, eu tenho que entrar na minha casa e entregar o que eu tenho, que o Senhor me deu. A Bíblia diz que a gente só entrega o que a gente tem. É aí que eu preciso entender, porque a Bíblia vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Porque a Bíblia vai dizer que temos que ser sábio. Porque a Bíblia vai dizer que eu preciso entregar. E quantas vezes a gente fala isso aqui nos cultos de quinta-feira? Chega na tua casa, prega, meu marido não é convertido, fala de Deus mesmo assim para ele. Claro, com sabedoria, igual Esther, procurando a hora certa de falar, procurando o momento certo de lançar ali a palavra, pedindo a Deus, Pai, me dá sabedoria. No tempo certo Deus vai te usar. Na hora certa Deus vai te mandar lançar a palavra. Mãe, para o teu filho, na hora certa Deus vai te usar. Aleluia. Tudo isso está acontecendo num tempo de honra, porque Deus estava recebendo a oração de Esther, clamor. Esther teve sabedoria na hora de agir. E continuando para encerrar, Amã, quando chega na tua casa, ele chega atormentado e começa a contar para a família: ei, eu fui com o propósito de matar Mardoqueu, e o propósito do rei era honrar. Eu tive que sair com ele pela cidade, eu tive que honrar ele, eu tive que vestir vestes nele. Na mesma hora, alguém da família diz assim: ei, ele é judeu, você não pode ir com ele, porque ele tem um Deus que é Deus. Hoje não mudou. Desde aquele tempo o povo sabia, mexia com o povo hebreu, mexia com o povo judeu. Vou te dizer na linguagem de hoje: sabia, mas mexia com os crentes daquele tempo. Sabia que estava tocando em ungido, mas, me desculpa a expressão, mas sentava lenha em perseguição no povo de Deus. Perseguia, falava e tentava, e sempre no final o resultado era o mesmo. Deus descia e honrava, e todos eles tinham que entender que Deus estava na vida daquele povo. Aleluia. Sabe quando fica sabendo lá fora de algo ruim que aconteceu contigo? Festeja, comemora, já começa a cutucar um outro. Ih, ele era crente, mas crente acontece isso, acontece. Porque para contar a vitória tem que passar o quê? Por um momento de derrota. Tem que passar por luta para ter vitória. Quero contar milagre, mas para contar milagre tem que sair da lógica humana. Aí a gente não entende. Deus esqueceu de mim, não esqueceu não. Ele está te usando para mostrar lá fora que Ele é Deus de milagre. Ele está permitindo a perseguição para mostrar que Ele te justifica. Ele permite demorar para mostrar que o tempo é dele. Aleluias. Ele permite a enfermidade chegar para Ele lembrar essa geração que Ele é Deus que cura ainda. Ei, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus que liberta, cura, restaura, transforma. Ele ainda é Deus. Aleluia. Amã sai atormentado, chega correndo o povo do palácio e chama Amã para o banquete. Lá agora entra Esther. Esther, com toda a sabedoria, vai dizer para o rei: o Senhor disse que eu poderia pedir tudo. Eu quero contar para o Senhor que essa cilada contra o meu povo, eu peço ao Senhor misericórdia. E vou dizer mais: Amã era aquele que sempre estava preparando contra o povo judeu. Na mesma hora o rei se enfureceu, porque alguns minutos antes Deus tinha falado com ele: honra o judeu, porque ele é uma pessoa minha, ele é meu. Na mesma hora, passa alguns minutos depois, o rei fica sabendo que Amã é alguém que sempre planejou contra o povo hebreu. Vou te dizer na linguagem hoje: Amã era aquele que não tinha uma crença, que deixou o orgulho crescer e sempre perseguiu o povo de Deus. Na mesma hora o rei se enfurece e diz para ele: você está condenado. Na mesma hora Amã sai correndo, peleja com a Esther, sai correndo para casa. Naquela hora ele se atormenta, e no mesmo momento que ele se atormenta, alguém conta para o rei: rei, tem mais.
ele tinha preparado uma forca para Mardoqueu. O rei então diz: pega a forca que ele preparou para Mardoqueu, e esse será o sacrifício dele. Aquilo que ele tinha preparado contra Mardoqueu é o que ele está sofrendo agora. E o que ele tinha preparado para enforcar Mardoqueu, ele vai ser enforcado na própria forca que ele preparou. É aí que a gente tem que entender, seres humanos, vou falar do lado humano agora. Nós, se você é crente, se você busca a Deus, entenda que quem te justifica é Deus. Se você entregou a tua vida para o Senhor, quem vai fazer é o Senhor. Quem vai abrir o mar, pastor? O Senhor. Se não abrir, quem faz passar por cima é Ele. Quem justifica é Ele. E você vai passar por momentos que você vai precisar entender que vai ter que calar, que vai ter que esperar, vai ter sentir a dor de humilhação, mas vai ter que esperar. Mas na hora que você vê Deus te justificando, é momentos que você vai pedir misericórdia. Por quê? Porque Deus é reto, Deus é justo. Eu posso te dizer isso com toda certeza nesse altar. Quantas vezes o inimigo se levantou contra a minha vida? Quantas vezes o inimigo tentou parar essa obra, levantando calúnias e situações, e eu tive que eu querendo justificar, tentando dar um jeito assim, eu falo, não, é Ele que dá um jeito. E o tempo passa e eu vi Deus justificar todas elas. Eu vi o Senhor se mostrar ser Deus na minha vida. Assim é na tua vida. Quem faz é o Senhor. Quem honra é Deus no tempo dele. Deus vai te trazer a honra. Deixa o Senhor trabalhar. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você antes da gente ir para casa, amados. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fale com o Senhor nessa noite, igreja. Entrega tudo nas mãos do Senhor agora. Seja um adorador como Mardoqueu era. Bendito és o nome do Senhor. Deixa Deus falar contigo através desse louvor. Deixa Deus falar contigo através dessa adoração. Bendito és o nome do Senhor, igreja. Só dá lugar para o Senhor antes de ir para casa. Só dá lugar, tu és um adorador. Tu és aquele que o Senhor levantou. E ainda que pareça que você está passando por um momento de esquecimento, o Senhor não esqueceu de ti. O Senhor tem honra para te entregar. O Senhor tem um momento certo de honrar a tua casa, a tua família. O Senhor tem um momento certo de te abençoar. Aleluia, Jesus. Agora o Senhor Jesus, medite, amado. Tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado. O Senhor te levanta como levantou Mardoqueu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então agora eu te ajudar. O Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você somente parar. O Senhor está dizendo. Seu inimigo fará essa empreitada. Ele fará seu salve
adorando a Ele. Só continue agradando ao Reino. Só continue somando para o Reino. Continue somando no Reino do Senhor. Continue sendo esse que ora, esse que busca, esse que adora. Continua sendo reto, continua sendo justo. Não venda a tua fé, não venda o teu coração, não venda a tua busca. Deus já lembra dos dias de dificuldade. Deus já lembra do dia que o inimigo queria a tua morte. Deus já lembra, filha. Ele sabe, mas Ele é o que prepara o dia da honra. Ei, te levanta, palavra súbia. Não foi nenhuma nem duas vezes. O inimigo tentou parar a tua vida. Não foi nenhuma nem duas vezes, filha. O diabo pediu para tentar ceifar a tua vida, mas o Senhor não permitiu, porque tinha propósito, porque tinha plano meu na tua vida. Tinha plano meu, filha. Então, mal sabia você, mal sabia o inimigo que você estava debaixo de oração. Tinha alguém orando por ti, tinha alguém dizendo: vai, liga ela, Senhor, guarda ela. E eu, Senhor, hoje revelo para te dizer: você estava debaixo de oração, filha, você estava debaixo de joelhos dobrados, e naquele tempo eu te guardei, eu te separei, criei propósito de te trazer para a minha presença. E hoje você é essa que ora, e eu sei do teu clamor, eu sei de quem você pegou nas minhas mãos, e na hora certa, no tempo certo, a honra será maior da tua casa. A honra será maior da tua parentela. A honra será maior, porque eu sei o tempo. O inimigo vem com plano de morte, mas eu trouxe vida e estou trazendo a ti a intimidade ao meu reino. Ele cantou levantar recebe para a glória de Deus. Aleluia. Faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá, o Amã que lhe persegue, propaganda de graça pra você parar. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Ferramenta comitiva é preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Deus é Deus e não falha. O Senhor é Deus e sabe a hora certa. Deus sabe e tem visto a oração. Deus tem visto o clamor. Deus tem visto a busca. Deus sabe. Deus conhece. Oh, aleluias. O Senhor não me permite parar aqui ainda, igreja, porque o Senhor manda dizer para alguém: continua orando, não cessa a tua oração. Continua buscando, não cessa a tua busca. Porque o inimigo, o Senhor sabe, o inimigo tentou andar com um plano de frieza lá, mas o Senhor diz assim: eu não faço a obra pela metade, filha. Eu nunca fiz a minha obra pela metade. E o inimigo tentou colocar frieza sobre ele. Sim, a quem você apresentava agora. Te levantaste. O inimigo entrou com propósito de frieza, mas o Senhor está dizendo: ele vem com propósito de honrar. Ele vem com o propósito de honrar. E o Senhor está dizendo assim: só continue orando, só continue orando, só continue orando, só continue buscando a minha face, porque o que eu te entrego agora, ele vai te querer. O que eu te entrego agora, eu tenho com o propósito de tirar a frieza. Eu estava fazendo a obra, eu tenho feito a obra, e
forma que eu te honro. Recebe para minha glória. Eu estou entrando lá. Eu estou trabalhando naquele coração. Eu estou fazendo aonde o inimigo vai colocar frieza. Eu estou trazendo temor. Eu estou trazendo temor. Grande. Recebe da tua casa a honra que Deus está trazendo. Assim diz o Senhor. Só permaneça. Só continue orando, buscando, adorando. Eu tenho visto a tua busca. Eu não esqueci da promessa que eu fiz. Como o inimigo falou para ti por esses dias. Ei, apenas começou, mas não terminou. Como se o Senhor fizesse pela tua parte. Como se o Senhor fizesse aos poucos. Mas não, eu sou o Senhor que age ao teu favor. Eu sou o Senhor que age como Deus. Recebe o som de fortalecimento. Recebe, filha. Recebe agora. Te levantará, mandará basui. E a mãe então pensou: aleluia. Esse homem sou eu. Aleluia. Ele ordenou. Ele é Deus, igreja. Ele é Deus, aleluia. É aí que você deixa o inimigo se levantar. Ele vai trazer honra. Ele vai trazer a resposta da tua casa na Mandarama. Seu inimigo fará essa empreitada. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada. Recebe a glória de Deus. Recebe a glória de Deus. Deus não esqueceu das promessas. Deus não esqueceu do que Ele falou. Deus não esqueceu de ti. Entrega para a tua igreja. Entrega para a tua igreja, Jesus. Entrega para essa tua filha. Entrega para esse teu filho, Pai. Entrega, Jesus, esta unção de confirmação. Entrega essa unção, Jesus, que dá força e que levanta. Pois eles vão voltar para casa com essa palavra. O inimigo vem com um propósito, mas o do Senhor é maior. O do Senhor é de honra. O Senhor não esquece das tuas buscas. Tem pessoas, e o Senhor mandou dizer aqui, tem pessoas que só estão de pé hoje porque no memorial dele está escrito quantas vezes você lutou lá atrás, quantas vezes houve o clamor, busca, choro no meio da humilhação, quantas vezes houve adoração enquanto o ambiente não era oportuno para ter adoração, enquanto a situação não era para buscar, mas você buscou. Oh, aleluias. Há um livro de memorial com o rei, e ele não esquece dos teus. Deixa Deus trabalhar, igreja. Com as suas mãos abertas, diga: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Abra os seus olhos e glorifica bem forte o santo nome dele. Bem forte para a glória do Senhor. Oh, Jesus, aleluia. Amém, igreja. Quem crê no nome do Senhor Jesus, coloque essa palavra no teu coração, porque é dessa forma que Deus trabalha. O inimigo vem com propósito, mas ele tem que se deparar com autoridade maior, e é o maior que prevalece. O maior é Jesus Cristo. É por isso que eu sempre falo nesse altar aqui, e é o que mais me encoraja, particularmente falando, de saber que não tem outro acima do Senhor, de saber esse privilégio, que nós estamos na presença de um Deus que não falha, que na hora certa faz os seus milagres, na hora certa Ele honra. Amém? Coloque essa palavra no teu coração. Ainda que você se sente muitas das vezes à beira do caminho, continua sendo fiel. Continua sendo fiel, que na hora certa abre-se um livro de memorial no céu, porque a própria palavra diz que no céu há um livro de memorial, e o Senhor a lembra dos seus. Amém? Para honra e glória do Senhor. Vamos para casa abençoado. Pega tudo nas suas mãos em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer o Senhor. Domingo venha buscar
o Senhor Jesus, domingo do Espírito Santo, na busca do Espírito Santo de Deus, amém? Nós vamos fazer alguns minutos aqui de busca nesse domingo, igreja, e eu vou te dizer, vem Espírito com Deus, porque o que Deus vai fazer nesse domingo aqui vai ser tremendo. Espiritualmente, o Espírito Santo vai passear no meio da igreja aqui nesse domingo, em nome de Jesus, no momento da busca, amém? Será tremendo o encontro com Deus, com o Espírito Santo, que a gente vai ter aqui mais uma vez, para a glória do Senhor, amém? Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu, vamos agradecer o Senhor. Pastor, eu trouxe um dízimo, uma oferta lá na porta, tem um gasofilar, você pode deixar lá, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, eu louvo o Senhor e te agradeço que o Senhor leva o teu povo para casa em paz e segurança. Antes mesmo, receba donativos, consagra tudo que eles levantam para o céu. Se alguém levanta a chave da casa, consagra a chave da casa, do carro, da moto, consagra em nome de Jesus, livra de todo mal, do homem salteador, do homem sanguinário, guarda eles, leva eles para casa, guardado e protegido, assim como o Senhor Deus trouxe, que eles possam voltar para casa nessa noite com essa palavra no coração, abençoados em nome do Senhor Jesus, que essa presença, que essa unção entre na casa com eles, guardando e protegendo e abençoando eles para todos os dias, Pai, leve eles em paz e em segurança, em nome do Senhor Jesus. Você pode abrir